A escola que eu quero. 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 Essa é a escola que eu quero. A Escola Sem Partido foi criada em 2004 e vem dividindo opiniões até hoje. Ela ganhou muito mais forças recentemente em 2016. O criador do projeto fala que as escolas estão doutrinando seus alunos politicamente e ideologicamente, com a ajuda de seus professores, para seguir determinado partido político, ou religião ou sexo. Caso esse projeto aprovado, a ideia deles é de botar em cartazes explicando aos alunos os deveres dos professores e os direitos dos próprios alunos em fazer alguma denúncia formal caso eles tenham notado alguma espécie de o professor pulando alguma ideologia, militância para algum lado, seja ele direita ou esquerda. Qual o nome da senhora? Arenite da Conceição Gomes. O que a senhora acha sobre a Escola Sem Partido? Bom, tudo que eu tenho lido, eu acho um absurdo, que eu acho que o jovem não tem que aprender na escola a ter um partido direcionado. Eu acho que o jovem tem que ter liberdade de escolha no sentido de escolher, de ter as suas próprias opiniões e não receber opinião formada de professores, instrutores. Eu acho que o jovem tem o direito de escolher o que eles querem ser, ou seja, em profissão, em qual relação à vida. Acho que o jovem que tem que escolher, eles não o professor ditar dentro de sala de aula que ele tem que votar em um determinado partido, que ele tem que gostar de uma determinada cor, que ele tem que gostar de uma determinada situação. Ou seja, o jovem tem que escolher. O mundo é do jovem, o futuro é do jovem. Existe doutrinação nas escolas? Existe sim. Existe porque o meu neto, ele estava numa determinada escola e o livro dele veio com uma lição incentivando as crianças a aprender outro tipo de família. Sim. Tipo, mulher com mulher, homem com homem. Então, existe sim, né? Desde que o livro já está ensinando a criança a conhecer outro tipo de família, existe. Você acha então que a escola não deve ensinar certos tipos de ensinar homem com homem? Claro que não. Só ensinar matéria e só isso? Errado. É só matéria. Só isso matéria. Aí eles têm que aprender dentro da casa deles. Dentro da casa E deles. quando eles estiverem grandes, né? Eu não sou contra, mas eles têm que aprender na escola o que tem que aprender. Esse negócio de incentivar a criança a gostar o sexo, né? Do mesmo sexo, isso tá errado, né? Sobre a existência da doutrina escolar. Primeiro, quando a gente fala em doutrina, a gente está falando num corpo de ideias. Um corpo de ideias remete a um negócio complicado chamado ideologia. Logia vem de logos. Logos é saber, é conhecimento, é ciência. E ideo, né, vem de ideias. Então seria o conhecimento, a ciência, o saber das ideias. Essas ideias podem ser de várias ideologias. Pode ser, por exemplo, nós temos vários sistemas que são, digamos assim, os religiosos. Então você tem várias religiões, catolicismo, protestantismo, o cristianismo, é tudo dentro da área cristã. O judaísmo, se você reparou, todas essas expressões, elas terminam em ismo. Ismo significa doutrina, né? Ou seja, um corpo de ideias. Então, judaísmo, um corpo de ideias da religião judaica, né? Do povo judeu. Islamismo, dos povos, de maneira geral, árabes, mas nem todo árabe, né? Mas você tem a religião islâmica fora do mundo árabe, como a Indonésia, por exemplo, e mesmo a Pérsia, hoje Irã. Você tem várias doutrinas, o capitalismo.
se baseia no capital, na propriedade privada. O socialismo, que teoricamente se baseia na propriedade estatal, pública, né? O próprio comunismo seria um avanço em relação ao socialismo, onde não haveria propriedade privada, a propriedade seria comum a toda a coletividade. Você tem nacionalismo, patriotismo, que remete à situação de um país, de um Estado, onde deve ter uma cultura, uma língua comum. Então, uma doutrina escolar, ela pode ser de vários matizes ideológicos. Se ela for uma escola laica, ou seja, não religiosa, né, ela pode ser uma escola que tenha, por obrigação, ser neutra. Nem ir para nenhum tipo de religião, que é não religiosa, nem defender nenhum sistema econômico, ter como princípio nenhum sistema econômico. Ela pode se manter neutra e explicar todos os sistemas. Não há. Agora, se você está numa escola de ordem religiosa, por exemplo, o Colégio Santo Inácio, que é uma ordem religiosa dentro da Igreja Católica, aí sim você vai ter determinadas disciplinas e matérias dentro dessa matriz ideológica, dentro dessa doutrina religiosa, que no caso é o catolicismo. Qual o meu grau de concordância com a escola sem partido? Eu sou professor de História e Filosofia. Quem propôs a escola sem partido, ele não conhece nenhuma das legislações que regem a educação brasileira. A LDB e principalmente os PCNs, que são os padrões curriculares que regem, no meu caso, as minhas duas disciplinas, História e Filosofia. Política faz parte do currículo escolar. Se eu disser porque eu vou ensinar política, significa que eu vou dizer que eu vou abrir mão de ensinar filósofos como Platão, Aristóteles e coisas do tipo em filosofia. Se eu disser que eu estou abrindo mão de dizer o que é esquerda e o que é direita, eu estou abrindo mão de ensinar a Revolução Francesa. Se eu abrir mão de ensinar questões ligadas à ideologia A ou ideologia B, eu estou me negando a ensinar nazismo. E aí a gente tem consequências dessa perseguição que os professores, principalmente no meu campo das ciências humanas, sofrem. A gente tem postulações, por exemplo, a gente viu aí recentemente o consulado da Alemanha se manifestando para dizer que o nazismo não era um movimento de esquerda, e a gente teve grande parte da juventude brasileira indo lá na página deles no Facebook, dizendo, não, o nazismo é de esquerda sim. Esse tipo de postura, de jovens que vão para a internet se posicionar desse tipo... Sabe, professora Joana, sei lá... Esse tipo de postura ou de projeto que veta o debate político na escola, ele produz anomalias políticas. Eu nunca vou dizer para um aluno que ele tem que ser de direita ou de esquerda, mas ele precisa saber o que é esquerda e o que é direita. Se você me perguntar qual que eu acho correta, é óbvio que eu vou achar que no lugar que a gente vive, em que as pessoas elas não são os donos de meio de produção, que elas precisam lutar por causas que são de pauta social, o movimento da esquerda é o que atende os direitos dela. Mas eu nunca vou dizer que ela tem que ser uma esquerdista. Ela, pelos caminhos dela, conhecendo o que de fato é um e o outro, ela vai encontrar o seu viés político, ideológico, seja lá o que for. Mas quando um projeto cessa o professor de ter esse direito, como é que o aluno vai ter a possibilidade de escolher o que cabe para ele, se ele não conhece? Então, é na escola que é o lugar de fazer esse debate, né? Será que vocês têm perguntas para especialistas e perguntas para populares? Será que os populares sabem o que é esquerda e o que é direita? O que é um partido A, um partido B? Se a escola não fizer isso, quem fará? Dentro da ética e responsabilidade na gestão de conhecimento, também temos a ética na ciência. O objetivo da ciência é gerar novas tecnologias que possibilitem um maior bem-estar social para a sociedade. O cientista, como qualquer outro profissional, durante a realização de seus trabalhos científicos, deve obedecer a deveres éticos. O papel da ética na ciência é de refletir sobre os fins da ação em termos de valores para a sociedade. Como filosofia, moral, a ética consiste
na reflexão do comportamento humano, ou seja, na análise da conduta moral desse ser. Sem ética, a ciência deixa de ser a busca pelo conhecimento verdadeiro e passa a ser representada como meio de dominação da natureza e da humanidade. Boa tarde, gente. Eu estou aqui na UF. Vou entrevistar o professor Luiz. Ele é professor de biologia. Vamos comigo. Boa tarde, eu estou aqui com o professor Luiz. Ele é professor de biologia. Eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre perguntas científicas, sobre pesquisa científica. Quais são os limites éticos para a pesquisa científica? Bom, eu acho que os limites, assim, é difícil responder essa pergunta, né? Eu acho que não existem perguntas que não possam ser feitas dentro da universidade e dentro da pesquisa. E qualquer dúvida que você tenha, qualquer assunto de interesse é passível de ser pesquisado. Então, eu não acho que existem limites no tema, né? Todo tema pode ser abordado. Existem limites, sim, na maneira que você pesquisa, né? Então, existem limites éticos na utilização de animais, existem limites éticos na utilização de cobaias humanas também, né? Então, animais aí, né? O ser humano e os animais, claro. Existem limites éticos da originalidade, de você trabalhar com resultados que você gerou e não pegar resultado de alguém, ou não inventar coisa, ter o máximo de certeza possível dos resultados que você está gerando. Então existem limites éticos nesse sentido, né? Então, na maneira como você tenta responder as perguntas que você quer responder, na originalidade e na busca da verdade, né, o máximo que você puder, mas não existem limites éticos, na minha opinião, claro, no sentido de que tal pergunta não pode ser abordada, tal tipo de pesquisa não pode ser feita. Isso eu não acredito. E o que pode ser visto como má conduta e boa conduta ética para a pesquisa científica? Também tem várias Como má conduta e boa conduta ética para a pesquisa científica. Também tem várias maneiras de responder isso, né? Então, na lida com animais, por exemplo. Então, destacando seres humanos e animais. Vamos falar primeiro de seres humanos. Uma pesquisa que envolva seres humanos, né? O assunto da sua pesquisa, então, aqueles humanos, aqueles, né, que você está usando na sua pesquisa, eles têm que concordar com a participação, eles têm que entender o que está sendo feito, né? Eles não podem ser usados de forma assim, sorrateira no estudo. Eles têm que estar muito cientes de que eles estão participando. Inclusive de potenciais riscos envolvidos ali aqui. No uso de animais, você tem que usar animais somente quando de fato é necessário, né? Hoje em dia você tem várias maneiras de substituir animais em pesquisa por outros modelos, né? Então, sempre que você puder não usar um animal numa pesquisa científica, você deveria não usá-lo, usar outra coisa. Então, isso também é uma coisa ética importante. Se você for usar animais, usar o menor número possível, então fazer um aproveitamento ao máximo daqueles animais, né? Se eu posso usar 10 animais, eu não vou usar 11. Né? Então eu tenho que usar o mínimo possível. E se eu for usar animais, criar condições adequadas para eles, né? Então manter eles num ambiente saudável, tudo isso faz parte de ética da pesquisa. E tem um outro lado da ética, que é o lado, como eu falei na primeira pergunta, que é o lado assim, de você buscar originalidade, não copiar todos os outros, ter certeza o máximo possível dos seus resultados antes de divulgar eles, né, para você não espalhar uma coisa que você não tem assim, com certeza. Então tem esse outro lado da ética, né, que é a ética que você está apresentando para a sociedade resultados fidedignos, né, que sejam condizentes com o que você acredita que seja verdade. Sim. Tá bom, obrigada, tá? I don't wanna die for them to miss me.